Olá, muito bom dia para você. Já estamos no ar com o Band Entrevista dessa semana, sempre falando de assuntos importantes aqui do nosso interior paulista. Por isso, fique com a gente, o Band Entrevista de hoje está só começando. E hoje no Band Entrevista a gente recebe o capitão da Polícia Militar, Júlio César Cassiari. Capitão, bom dia, seja muito bem-vindo. Olá, bom dia, é um prazer estar aqui. Capitão, a gente vai falar de crime ambiental, de crime com relação a maus tratos, né? Apesar da gente sempre falar, né, nos nossos jornais de que é crime, tem muita gente que ainda, né, acho que não se tocou. E maltratar animal é crime. Exatamente, é crime, é uma postura social que não é mais admissível, né? Nunca foi, mas nos dias atuais nós temos essa postura como algo muito repugnante. E combater isso é um trabalho que pertence também à Polícia Militar Ambiental. A gente, nos últimos meses, a gente relatou muito nos nossos telejornais, né? Até por conta do trabalho intenso da Polícia Ambiental, o número de maus tratos, animais sem comida, animais doentes ali, e tudo isso se enquadra nessa questão de maus tratos. Exatamente. Ter um animal doméstico, um cão, um gato ou qualquer outro tipo de animal exige uma série de responsabilidades. É muito importante um animal. E um animal, ele melhora a vida de uma criança, ele melhora a vida de uma pessoa, ele melhora a vida da família, ter um animal doméstico. Mas também é preciso ter responsabilidades quando se deseja ter esse animal. Atitudes, como você bem lembrou, sobre abandono de animal e ações de crueldade impactam e significam o crime ambiental de maus tratos. O maus tratos aqui a gente não fala só de agressão, né? Abandonar um animal, por exemplo, também se enquadra nessa questão de maus tratos. Sim, algumas posturas, tanto de ação ou de omissão, significam maus tratos, né? Ações de abandono, deixar um animal à própria sorte, deixar um animal sem alimentação, num ambiente inapropriado, e ações que são ações cruéis propriamente ditas, né? Como envenenamento de animais, ações de espancamento do animal. Essas ações são ações que, por vezes, a Polícia Ambiental, nós, durante fiscalizações, acabamos presenciando e, de uma maneira muito triste, sem dúvida, esse animal há necessidade de ser resgatado, o cidadão responsabilizado e fazer uma justa situação desse fato social que incide tanto na nossa sociedade, como você bem lembrou, também devido ao número crescente de pessoas que têm animais, né? Hoje no Brasil nós temos mais de 50 milhões de cães, mais de 25 milhões de gatos. Então, esse número sempre crescente gera também a ausência de cuidado por vezes. Vamos falar de números, porque a gente está aqui falando que é crime, né? Mas pesa no bolso, tem multa e a pessoa também ela pode ser presa. Eu queria que o senhor falasse para a gente, né? Valor de multa e também o tempo de detenção, né? Porque a pessoa pode ser presa. Sim. A Lei de Crimes Ambientais, com uma mudança recente dela, de 2020, uma alteração da lei, trouxe uma pena mais incisiva, uma pena muito mais pesada para aquele que maltrata cão e gato. Esses dois animais, eles possuem uma tutela diferente, possuem uma proteção diferente. Isso também pelo número que ocupam dentro do país, de pessoas que têm, né? Então, quem tem esses animais e, por vezes, comete o maus tratos nele, pode ter uma pena de reclusão até 5 anos cometendo esse crime. Isso significa que ele não vai ter nem fiança quando preso, né? Além disso, existe a possibilidade, existe a responsabilidade de ser autuado administrativamente, com uma multa também financeira, pecuniária, de R$3.000, podendo chegar a 6 mil por animal. E, além disso, a perda desse animal, a perda da tutela do animal, bem como não poder ter mais animais por um período de tempo. Então, a lei hoje trouxe uma proteção bastante significativa. Mas o que todos nós esperamos é uma educação e uma conscientização para que esse fato seja a exceção da exceção, né? Infelizmente, ainda é muito grande e a gente tem percebido, ainda é muito grande o número de abandono, e a gente tem percebido muito que a população ela tem participado
né? Se a população, o vizinho ali, alguém que mora ali na rua, vê uma situação de maus tratos, ela já sabe para onde ela liga, né? E ela liga para a Polícia Ambiental. Exatamente. A população é sempre muito parceira e amiga. E a Polícia Ambiental, além de contar com essa população, ela conta também com ONGs e protetores, que fazem um papel fundamental em toda essa política pública de questão de saúde animal, que não é só a questão do maus tratos em si, né? Um animal abandonado em via pública, ele coloca em risco questões de segurança viária. Então, há todo um sistema de proteção importante para que a população possa participar e colocar isso para conhecimento da polícia, para que os órgãos públicos possam agir. Bom, a gente está falando de cão, gato, né? Que são os animais mais comuns, né? São aqueles animais que a gente vê com muita facilidade. Só que a gente sabe também que tem muita gente que quer ter animal que deveria estar na mata, que deveria estar solto e estar dentro de casa, né? Principalmente alguns passarinhos. E algumas pessoas, porque acham bonito, né? Porque gosta do canto, acaba ali aprisionando esses bichinhos. E animal selvagem, animal silvestre, não é animal doméstico, né, capitão? Exatamente, né? Animais silvestres, os animais de vida livre, esses animais, para se ter a posse, ser tutor de um animal desse, primeiramente, ele deve vir de um local lícito, né? Não existe um animal capturado na natureza que possa ser licenciado, que possa ser regularizado. A Polícia Ambiental sempre orienta, a captura de animais na natureza ela é crime. Ter animal silvestre em cativeiro, seja ele uma ave, um jabuti, um papagaio, que por vezes as pessoas consideram, é só um papagaio, né? Mas nós temos os delitos que são tidos como delitos de cumulação. Vários delitos desses pequenos levam à extinção de espécies. Então, a Polícia Ambiental sempre orienta, seja através das nossas ações educacionais com crianças também, que nós temos uma vertente para esse aspecto de educação, que é mudança de comportamento, né? A Polícia Ambiental hoje, nas apreensões de aves, por exemplo, como você citou, a soltura dessas aves normalmente são feitas em escolas, em áreas rurais, levando essas crianças para tentar mudar esse perfil, que por vezes incide no adulto, de aprisionar animais. Essa criança ela vai realizar a soltura dessa ave, quando possível a soltura, né? Nós analisamos se o animal possui sinais recentes de captura, algumas características que possibilitam realizar a soltura e posterior a destruição dessa gaiola. Então, mudar esse pensamento da criança e esse comportamento de um futuro adulto de aprisionar e o primeiro contato que ele tem com o animal seja de soltar. E é bom, importante a gente levar isso para as nossas crianças, porque elas acabam levando isso para dentro de casa, né? O senhor falou da soltura desses bichos. No caso, quando o bicho, o animal ali, ele não tem condições de voltar para o seu habitat natural. E aí, né? O que acontece com esse animal? Às vezes porque ficou muito tempo preso na gaiola, ou porque está com um machucado e aí não vai conseguir restabelecer. Neste caso, o que acontece com esse animal? Os animais silvestres, né, nem sempre eles podem retornar para a natureza. Podemos citar exemplos como um bugio que perdeu um braço. Sim. Um macaco, um primata sem um braço, não tem condições dele voltar. Alguns animais que vivem em bando, por exemplo, até mesmo dos primatas, alguns bandos abandonam animais para trás, né, e não aceitam mais no bando. Então, o que esse animal faz? Então, os centros de triagem que nós temos, centro de triagens de cuidado animal, que existem em Presidente Prudente, Assis, centro de triagens de animais silvestres, são centros que recebem esses animais que não podem retornar para essa vida livre e vão ter os cuidados necessários durante esse período agora que o animal provavelmente vai terminar a vida dele ali em cativeiro. Bom, a gente vai continuar falando mais sobre crime ambiental, sobre a questão de animais, de maus tratos, né? Só que eu vou pedir uma licencinha para o senhor, o tempo da gente tomar uma água e a gente já volta a bater um papo, tá certo? Ótimo. Bom, a gente vai fazer uma pausa aqui no Band Entrevista, o tempo bem rapidinho, a gente já volta com muito mais informações, não sai daí. Band Entrevista de volta, hoje recebendo o capitão da Polícia Ambiental,
Júlio César Cassiari. Capitão, a gente estava falando, né, da questão de maus tratos a animais, falamos também que animal selvagem, não, animal silvestre não é animal para ser domesticado, né? E com relação aos animais que às vezes eles não têm como retornar. Mas a Polícia Ambiental tem muito projeto bacana envolvendo essa questão de animais, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais para a gente sobre esses projetos. Sim, a Polícia Ambiental ela tem diversos projetos na área tanto de educação, projetos que inserem as crianças nesse convívio mais próximo da natureza, mais próximo com os animais, e alguns projetos também de atender as questões de políticas públicas, né? Hoje, por exemplo, nós entregamos diversos equipamentos, materiais provenientes de madeiras apreendidas aqui na região de Presidente Prudente, que vão para dentro de estabelecimentos prisionais e são confeccionados alguns produtos por presos que agora vão servir à sociedade. Então, a Polícia Ambiental tem diversos projetos. É sempre importante lembrar que a sociedade ela tem um papel muito importante nas questões de proteção ambiental. A Polícia Ambiental ela trabalha com diversas vertentes, né, que nós chamamos. Então, a proteção de fauna é uma delas, como nós citamos, tanto de fauna doméstica como essa fauna silvestre. Mas também questões relativas à proteção da cobertura vegetal. Sim. De flora que nós temos, né? A região de Presidente Prudente, por exemplo, a região dos 53 municípios aqui da região administrativa de Presidente Prudente e do estado de São Paulo como um todo, é monitorada através de satélites. Então, nós temos quadrantes de 2 por 2 quilômetros que são feitas comparações diárias sobre a alteração de cobertura vegetal. Então, aquele que deseja retirar uma cobertura vegetal, retirar a árvore, ele pode não só ser pego numa fiscalização ambiental direta ou em uma denúncia de um cidadão, como ele também é fiscalizado através dos satélites. Além disso, a Polícia Ambiental também realiza as questões de policiamento e preservação de ordem pública em área rural, garantindo segurança àquele que ainda mora na área rural, àquele que frequenta a área rural, mas também dando segurança ao produtor rural, que nós temos aqui na região de grande importância. O senhor falando dessa questão aí, né, de desmatamento, né, de monitoramento, tem muita propriedade rural que às vezes o proprietário ali ele quer aproveitar aquela área e acaba destruindo, digamos assim, derrubando as árvores, né, sem pedir autorização, apesar de estar dentro da propriedade deles, só que não é bem assim que funciona, né? Tem toda uma determinação como deve ser feito, um protocolo de como deve ser feito, né? Sim, exatamente. Hoje, qualquer alteração de cobertura vegetal, de vegetação nativa, ela deve ser comunicada e autorizada pelos órgãos públicos, né? O cidadão ele não tem essa possibilidade desse livre-arbítrio de desmatar, como nós costumávamos chamar. Então, essa alteração, essa retirada de árvores, por vezes ela é até possível para as questões de produção rural, mas ela deve ser contrabalanceada, né? Deve ser balanceada com uma restauração ecológica também. Então, existe uma série de critérios a serem seguidos para que se possa retirar uma vegetação. Isso tanto em área rural como também em área urbana. É sempre importante a população estar atenta a isso. A retirada de árvores, mesmo em logradouros públicos, na sua calçada, hoje ela é licenciada pelas prefeituras. Há uma necessidade do cidadão buscar essa autorização. As árvores, sejam elas em área rural ou seja em área urbana, ela tem uma função muito importante de equilíbrio térmico, de biodiversidade, possibilidade de pássaros, ninhos. Então, há todo esse complexo de biodiversidade. O senhor falou, como a gente dizia, desmatar. O termo desmatar não existe mais? Não, ele existe, né? É um termo até popular, né? Sim. A gente considera essa supressão de vegetação, que é talvez o termo mais adequado, dependendo da circunstância, tendo em vista que pode ser a supressão de um exemplar arbóreo isolado, ou pode ser uma supressão de vegetação de um maciço florestal, né? Nós temos áreas aqui na nossa região de grande importância, Sim. né? Parques estaduais com muita biodiversidade. Nós temos aqui Parque Estadual do Morro do Diabo, Rio Sim. do Peixe, Aguapeí, Estação Ecológica Mico-Leão Preto, algumas reservas particulares que também têm uma importância dessas unidades de conservação, que são áreas que a Polícia Ambiental também dá uma atenção especial e elas possuem uma proteção especial também pela legislação. A gente estava falando dessa questão de desmatar,
né, usar o termo desmatar, que é mais fácil de falar. Sim, claro. Da área rural, mas o senhor tocou na questão da área urbana, né? Porque às vezes a pessoa acha que a árvore está na minha calçada, ela é minha, então eu posso fazer com ela o que eu bem quiser, e não é assim, né? Inclusive a gente sabe até de histórias de pessoas porque, tá sujando muito a minha calçada, vai lá e às vezes derruba a árvore, e não é assim, precisa de uma permissão para fazer isso. Exatamente, precisa de uma permissão, precisa de um acompanhamento para essa retirada de árvore, e por vezes há uma necessidade dessa árvore ser recomposta, né? Seja no local ou em outro local. A estruturação, a estabilidade do equilíbrio ecológico depende de cada cidadão. Então é importante ter essa consciência sobre essas questões, tanto questões climáticas como questões de biodiversidade, para que se possa ter um município, uma área urbana também, dentro dos padrões razoáveis, dentro dos padrões mínimos de equilíbrio ecológico. É claro que a gente sabe que algumas árvores, né, não são apropriadas e às vezes acaba invadindo, né, a própria residência, obstruindo ali a rede de esgoto. Nesse caso, é feita uma avaliação e é permitida a retirada, né? Mas em casos de apenas porque está sujando, né, ou porque aquela poda drástica, também deve tomar muito cuidado na hora de fazer a poda, porque dependendo da quantidade que for podado, também entra como crime, né, capitão? Exatamente. As podas, elas possuem dependendo da espécie, um período ideal para ocorrer. A poda drástica, como bem você citou, ela é aquela supressão praticamente de toda a copa da árvore para que ela rebrote, Deixando só o tronco. Deixando só o tronco, esperando que ela rebrote. Esse tipo de poda, ela não é permitida, né? É considerada poda drástica e existe responsabilização para isso também. Desculpa. A Secretaria de Meio Ambiente, ela faz muito esse trabalho, né? Sim, as atividades de licenciamento urbano, essas supressões de vegetação menores, que são esses exemplares arbóreos isolados, ou mesmo em terrenos urbanos, elas são licenciadas e autorizadas pelo Poder Público Municipal, seja através das divisões de meio ambiente nas cidades menores ou secretarias de meio ambiente nos casos das cidades maiores. Vamos falar dessa questão de levar, às vezes a gente vê muita lojas madeireiras, né, que também trabalha com essa questão de comprar madeira. É preciso ter também uma legalidade ali, né? Sim, hoje todo o complexo de madeira nativa, ela tem que entrar dentro do país ou transitar dentro do país com um documento específico chamado documento de origem florestal. Esse documento de origem florestal, ele é como se fosse a certidão de nascimento do objeto até o seu final, até o seu produto final. Então, a madeira nativa, e nós estamos numa rota de madeira nativa, que proveniente do norte do país ainda é autorizada a retirada, em algumas retiradas sustentáveis de madeira, e essas madeiras chegam até a nossa região. Porém, por vezes, esse material chega de maneira ilícita. Sem o acompanhamento dessa origem florestal, a Polícia Ambiental realiza tanto fiscalizações nas rodovias, como também nos pátios, que devem possuir as licenças e devem possuir. Uma madeira, para ela sair do norte do país até chegar a Presidente Prudente, vai ter o caminho que esse material vai fazer, o veículo que ele vai ser utilizado, a placa. Então, quantos dias ele demora para chegar aqui? Sendo fiscalizado, não estando em conformidade, esse material vai ser apreendido, a pessoa responsabilizada e autuada. Bom, capitão, a gente vai falar agora dessa questão do comércio de madeira, porque a gente sabe que tem muita empresa, tem muita gente que faz a comercialização de madeira e de madeira irregular, né? Como é que é feita essa fiscalização? Exatamente. Dentre os trabalhos da Polícia Ambiental está a fiscalização também do transporte e do comércio de madeira nativa. A madeira muitas vezes vinda do norte do país para cá, ainda em locais de desmatamento mesmo, retirada de madeira sustentável, é autorizado. Então, a Polícia Ambiental, através de um documento de origem florestal, que é um documento eletrônico, faz esse acompanhamento do material que sai do norte do país e chega até o consumidor aqui através dos pátios. Essa fiscalização, constatando alguma irregularidade, esse material é apreendido e o cidadão responsabilizado ou a empresa. Bom, outra coisa que a gente precisa abordar também com o senhor é com relação à pesca, porque a gente tem muito rio aqui na nossa região para pescar e, claro,
né, mesmo não estando no período de Piracema, algumas coisas são proibidas. Exatamente. Nós temos uma região aqui muito rica de fauna ictiológica, né, dessa fauna para pesca. Então, nós temos aqui mais de 2.400 quilômetros quadrados de áreas que são tanto lagos como os rios. Então, uma diversidade, uma possibilidade de pesca muito grande. Só que essa pesca ela deve ser responsável também, mesmo fora do período de Piracema, que é o período de reprodução das espécies, essa pesca segue uma série de regulamentações. O pescador amador, que é esse pescador esportivo, existe um limite de captura para pesca, que é de 10 quilos mais um exemplar. E ele também deve seguir as regras, como locais proibidos ou permitidos para pesca, os tamanhos das espécies que são permitidos. Então, todo esse conjunto de informações e de situações deve ser respeitado por esse pescador que quer praticar o lazer da pesca. Isso a gente está falando para rios. Rios, né? E lagos. No caso de pesqueiros, aí cada unidade tem a sua regra. Isso, a pesca em locais privados, né, que são esses conjuntos de lagos privados que foram construídos ali pelo homem especificamente, com peixes, esses têm a liberdade de pesca, desde que quando saia desse local, saia com um comprovante de origem desse pescado que saiu de um pesqueiro. Bom, capitão, para a gente encerrar, voltar na questão do abandono que a gente falou lá no começo do programa, né? O senhor acredita que a pandemia ela contribuiu para aumentar o número de animais abandonados? Sim, a pandemia ela impactou o planeta, né? E com a situação de animais domésticos não seria diferente. Nós tivemos situações onde o falecimento de um tutor gerou o animal ficar abandonado em casa. Nós tivemos outras situações também que as questões econômicas impactaram nos cuidados desse animal. O que nós sempre lembramos, quando não possível a doação responsável desse animal, as pessoas devem buscar um familiar que queira ficar com o animal, buscar que esse animal tenha um abrigo e um acolhimento. Essa parte é sempre muito importante que a sociedade tenha essa compreensão, como nós falamos lá no início, sobre a responsabilidade de ter um animal, que ela não é algo momentâneo, ela é algo que se leva por muito tempo da vida. O senhor falou da doação responsável e aqui eu reforço, né, da adoção responsável, né? Quando a gente vai adotar um bichinho, a gente tem que pensar que ele precisa de alimento, ele precisa de cuidados de saúde e ele precisa de tempo. Se você não tiver recursos para esses 3 elementos, não adianta pegar, né, capitão? Exatamente. O espaço é importante, as questões pessoais e familiares, elas se alteram com o tempo. Eu morava numa casa, fui para um apartamento, eu era casado e me separei. Então, todas essas questões têm que ser analisadas quando vai realizar uma adoção de um animal. Capitão, muito obrigada pela participação do senhor aqui. Tenha um bom dia. Um bom dia. Muito obrigado. O Band Entrevista vai ficando por aqui. Obrigada pela sua companhia, um bom dia e até o nosso próximo encontro. Tchau!